Se vive ela. Psicanálise se vive. Ela é um experimento clínico. É como diz o Coutinho Jorge no seu último livro, é um laboratório. Isso aqui é um laboratório, a gente está aqui trabalhando, a gente está aqui no movimento psicanalítico, a gente está aqui numa labuta clínica. Estamos mexendo com teoria aqui juntos. Está havendo aqui uma transmissão psíquica entre nós, entre pares aqui acontecendo. Aí vem alguém tentar explicar a psicanálise de maneira lógica. Peraí, colega, o que você tem? O que você está bebendo? Você está fumando o que para você estar querendo estar nesse lugar? O que é isso, gente? Não. Nada que... E quem vai mais além disso é Ferenczi e Winnicott. Às vezes a criança vai nascer com o trauma da mãe. Freud está falando aqui de um abuso, né, de 2 anos para baixo. Está aqui. Aqui, vamos ver aqui. Olha aqui. O limite mínimo retrocede quanto à própria memória, isto é, portanto, até a tenridade de 1 ano e meio ou 2 anos. Tive 2 casos desse tipo. Ele mesmo ficou surpreso de atender alguém adulto que algo emergiu ali daquele inconsciente. Emerge. A palavra faz emergir, a palavra tem esse poder, mas ela vai ter esse poder se esse analista está atravessado com a clínica e muito interessado nesse discurso, em ler esse discurso, porque nós temos que ler o discurso do nosso analisando, pela escuta, uma escuta interessada, uma escuta atravessada. É isso. Isso é muito sério que eu estou falando aqui, gente. É muito sério que eu estou narrando aqui para vocês. Emerge. Não tem que fazer nada. Não, vai emergir. A palavra faz emergir desse inconsciente. Eu estou amando, né? Separei meu humilde e simples material de pesquisa para o ano que vem. Não é muita coisa, mas dá para fazer um rascunhozinho aí até 2027. Mas eu estou amando a pesquisa que eu estou fazendo sobre essa questão da escuta, dessa linguagem, desse discurso. Para mim está sendo rico. Para mim está sendo rico. Não é muita coisa, né? É humilde, mas dá para fazer um arrozinho com feijão e distribuir para o povo aí. Vocês querem intervalo, gente? Vocês querem tomar uma água, ir ao banheiro, lavar o rosto, tomar um café, bater um pratinho de comida? Vocês querem? Alguém deve estar comendo, que não consegue falar, gente. Neymar está comendo, Isabela está comendo. Não, eu já fiz meu próprio intervalo. Eu também já comi. Que cara é essa, André? Isabela? Ué, eu só falei, você perguntou. Vamos lá. Eu mesmo não daria crédito a essas extraordinárias descobertas e a sua completa confiabilidade não fosse comprovada pelo desenvolvimento da neurose subsequente. Em todos os casos, diversos sintomas, hábitos e fobias patológicos só podem ser explicados retrocedendo-se a essas experiências da infância. E a estrutura lógica das manifestações neuróticas torna impossível rejeitar essas lembranças fielmente reservadas que emergem da vida infantil. É verdade que seria inútil tentar extrair de um histérico esses traumas de infâncias, interrogando fora da psicanálise. Os vestígios deles nunca estão presentes na memória consciente, mas
apenas nos sintomas da doença. Freud está dando aqui o pulo do gato. Olha, ele não vai lembrar. Mas o sintoma denuncia. Então, anotem aí, página 168. Tá bom, gente? Anota aí. Olha aqui, Freud está dizendo aqui, olha. Os sintomas de abuso vai aparecer nos sintomas. A questão do abuso vai aparecer nos sintomas. Vai aparecer nos sintomas. Todas as experiências e situações que o período posterior à puberdade prepara o caminho ou precipita a eclosão da histeria. Só surtem esse efeito, como se pode demonstrar, por despertarem o traço minêmico desses traumas de infância que não se tornam conscientes de imediato, mas levam a uma descarga de afeto ou recalcamento. Esse papel dos traumas posteriores se adequam bem ao fato de que eles não estão sujeitos às condições estritas e que reagem aos traumas de infância, mas podem variar em intensidade e natureza, desde a efetiva violação sexual até meras investidas sexuais, ou o testemunho dos atos sexuais ou outras pessoas, ou o recebimento de informações sobre os processos sexuais. Em meu primeiro artigo sobre as neuroses de defesa, não havia nenhuma explicação sobre o modo como os esforços do sujeito, até então, saudável para esquecer uma experiência traumática como essa, podiam ter como resultado a realização efetiva do recalque pretendido e assim abrir as portas para a neurose de defesa. Isso não poderia estar na natureza das experiências, já que outras pessoas permaneciam saudáveis, apesar de terem sido expostas às mesmas causas precipitantes. Portanto, a histeria não poderia ser inteiramente explicada. A partir do efeito do trauma, era preciso reconhecer que a sustentabilidade a uma reação histérica já existiria ao trauma. O lugar dessa predisposição histérica indefinida pode agora ser tomado inteiramente ou em parte pela ação póstuma de uma trauma sexual na infância, o recalcamento da lembrança de uma experiência sexual aflitiva que ocorre ainda mais madura. Só é possível para aqueles em que essa experiência consegue ativar o traço minêmico de um trauma de infância. As observações pressupõem, ao mesmo modo, uma experiência sexual na infância, embora a natureza diferente da encontrada na histeria. A etiologia das duas neuropsicoses de defesa relaciona-se da seguinte maneira, com a etiologia das duas neuroses simples. A neurastenia e a neurose de angústia, os dois últimos distúrbios são efeitos diretos das próprias perturbações sexuais. Como demonstrei em meu artigo sobre a neurose de angústia, 1895, parte B, ambas as neuroses de defesa são consequências indiretas das perturbações sexuais ocorridas antes do advento da maturidade sexual, ou seja, não são consequências dos traços minêmicos psíquicos dessas perturbações. As causas atuais que produzem a neurastenia e a neurose de angústia frequentemente desempenham ao mesmo tempo o papel de causas existentes das neuroses de defesa. Por outro lado, as causas específicas de uma neurose de defesa ou traumas de infância podem, ao mesmo tempo, constituir bem para o desenvolvimento posterior à neurastenia. Finalmente, também não é raro a neurastenia ou a neurose de angústia serem mantidas não pelas perturbações sexuais contemporâneas, mas, ao contrário, apenas pelo efeito persistente de uma lembrança de traumas infantis. Está crescendo na nossa sociedade, e ontem eu vi uma propaganda que me chamou a atenção.
Isso está sendo assim romantizado. Casais que optaram por não ter filhos. Aí as pessoas que não lê, que não pensam, tem que falar assim, gente, porque as coisas estão na nossa cara às vezes e fica a gente romanceando o que não é para romancear e nem tem que estar romanceando coisa séria. Casais que optaram por não ter filhos. Aí vem outra propaganda. Por que não consigo fazer sexo? Caramba! Tá falando de neurose de angústia. Tá falando ali de trauma infantil. Essa coisa de não querer estar nu, ver a nudez do outro, estar com esse outro, de sentir a genitália desse outro, fala de traumas infantis. Alguma coisa aconteceu lá, mas está tão bem recalcado, está tão bem guardado, que diante de um analista isso vai escapulir em atos falhos. Ouviram o que eu falei? Vou repetir. Estar diante de um analista, isso vai escapar. Eu já falei para vocês que a nossa presença na sociedade é uma peste. Nosso inconsciente agita os outros inconscientes. Se você está apropriado desse lugar de analista, se você está consciente do que é o desejo do analista, discurso do analista, então você sabe que onde você chega, você é uma peste. E você vai agitar esses inconscientes. Não quero ser pai, ela não quer ser mãe. Aí vem várias desculpas. O mundo está perigoso. Educar uma criança não é fácil. Eu não tenho tempo, eu não tenho demanda. São desculpas. Está falando alguma coisa aqui. Aí fica as pessoas romanceando, batendo palma, é isso mesmo, o mundo está demais. Ela não quer ter contato sexual com esse outro. Não quer não quer ter esse encontro sexual com esse outro. Aí agora está crescendo um grupo na sociedade, eu não consigo fazer sexo, aí fica as pessoas romanceando, né? Fazendo encontros para falar desse assunto, e fica as pessoas aplaudindo. Não, isso é neurose de angústia. Para um bom entendedor de Freud e leitor sério de Freud, vai pegar rápido. Isso é neurose de angústia. Isso é pura neurose de angústia. E eu fico vendo as pessoas batendo palmo, falando, que é isso aqui, gente? Sociedade do espetáculo, como diz a sociologia? Porque hoje tudo, gente, é espetáculo. Tudo hoje é espetáculo. Tudo. Cuidado, vocês que saem, tem câmera em tudo quanto é lugar. Às vezes você está numa festa, você vai apanhar por uma coisa que você não fez. Você vai tomar frigideirada na cabeça porque uma câmera filmou você e tu não estava nada. Às vezes não era nem a cena do crime, mas tu vai apanhar por uma coisa que você não fez. Vocês estão rindo? É sério. E tu vai dormir chorando que nem criança, revivendo traumas de infância no cantinho do quarto, no escuro, revivendo traumas de infância. Olha, gente, tem gente que faz acordar certos traumas que você não lembrava. O cantinho no escuro você chorava que nem criancinha. Olha, tem gente, eu acho que até Deus está com medo de certas pessoas. Então, cuidado. Hoje a sociedade do espetáculo está aí, tem câmera em tudo quanto é lugar. Então, vai sair de casa, coloca óculos escuros, coloca chapéu, para depois você não apanhar à toa aí. Porque tem uma galera aí, cara, que é assim, clicou, o Google te denuncia, outro fofoqueiro. Google é as vovós de ontem, fofoqueiro sem vergonha, fica te denunciando.
Tá rindo, Edmara? Tá rindo do sofrimento dos outros? Isso aí. Enquanto uns choram, outros riem. É uma daquela passagem bíblica, chorar com os que choram. Isso não está mais acontecendo, minha gente. Não tá. Hoje, bate nos que choram. Mole não, gente. Feitas coisas que as pessoas fazem com o outro. Ainda ri. Como é que a pessoa ri do sofrimento dos outros, gente? Então, eu tô vendo essas coisas, estou identificando. Peraí, outro dia eu ouvi uma coisa essa semana de uma. A coisa tá muito assim marginal, gente. De uma atriz séria, que ela falou assim: no meu tempo, a gente ia para uma escola de arte, estudava, se preparava para ser ator, para ser atriz. Hoje em dia, a pessoa abre uma conta no Instagram, no TikTok, faz umas dancinhas, tira umas fotos, faz uns vídeos de tal de. Eu não entendo até hoje o que é esse tal de influência, gente. Eu não entendo o que é influência. Influenciador, para mim, é alguém que pensa. Isso que eu entendo de influenciador. Isso da minha época, tá? Eu não sei o que é esse tal de influência, eu não sei. E vira ator, vira atriz. Gente, olha como a arte está sendo banalizada. Não há mais a procura de uma academia. Não há mais uma procura de um lugar para haver uma busca sapencial para exercer aquele ofício. Grava-se uns vídeos para o TikTok, umas dancinhas, faz uns vídeos para o YouTube, ganha alguns 5 mil seguidores e agora você é artista. Meu Deus, como a coisa está realmente banal. Nossa, isso está sendo padrão. Não, gente, não é isso. Arte é feita por artistas. Pessoas que têm paixão pela arte, pessoas que têm paixão pelo belo. A música é algo belo. A palavra arte quer dizer estética. Estética é isso, é o belo. A coisa que é bela. Aquilo que é para apreciar, aquilo que é para você contemplar, é para você fazer uma reflexão. A psicanálise é uma arte. Freud diz, isso aqui não é uma ciência, isso aqui é uma arte. É aquele paciente que sai da análise, meu Deus. Que fala foi aquela do meu analista, ou da minha analista, que está me deixando aqui pensativo. A natureza e o mecanismo das neuroses obsessivas. Página 170. Alguém quer tirar alguma dúvida? Vamos para vocês. Vai sair de casa, cuidado com essas câmeras, gente. Cuidado, hein? Cuidado, porque tem uma galera aí, terroristazinha aí, que se te achar e ficar invocada, que tem uma galera invocada. Não deixa você falar. Hoje eu entendo que tem gente inocente morrendo à toa. Tem. Eu presenciei isso. Eu vi. Eu senti na pele. Vi. É triste você chorar. É mole não, gente. Já jantou, Edmara? Isabela tá aí? Já jantou, né, Isabela? Não. As experiências sexuais da primeira infância têm a etiologia da neurose obsessiva, a mesma importância na histeria? Aqui, entretanto, não se trata de uma passividade sexual, mas de atos de agressão praticados com prazer e da participação prazerosa em atos sexuais. Ou seja, trata-se de atividade sexual. Essa diferença da circunstância etiológica está relacionada com o fato de a neurose obsessiva mostrar visível preferência pelo sexo masculino. Ou seja, o compulsivo sexual, os predadores sexuais, os pedófilos, né?
Eles têm uma compulsividade, uma agressividade sexual que tem ali uma certa neurose obsessiva por trás. Pessoas que têm uma compulsão sexual, uma investida sexual pesada, de ordem predatória, pessoas que têm como sexo o oxigênio que se respira todos os dias, podem observar, há nelas uma obsessão e uma obstinação sexual muito forte. Elas são letais. A presença delas é perigosa. Ainda mais se elas aprimorar a sua percepção e se apropriar da sua libido. Freud vai classificá-los, e Reich também vai dizer, eles são obstinados, eles são obsessivos. O toque dessas pessoas, o beijo dessas pessoas, o abraço dessas pessoas, o olhar dessas pessoas, o cheiro delas são marcantes. São marcantes. O Reich, quem não leu Reich, leia Reich. Reich vai dizer, enquanto elas estão à volta ou no ambiente provocando perturbações psicológicas com o seu perfume libidinal, elas estão deixando as suas presas atordoadas, mas isso para elas é como diversão. O problema é quando elas tocam. Hoje há estudos psicológicos mostrando, né, casos de pessoas que levou o outro à loucura pelo toque sexual. Pessoas que vendeu seus bens e que se tornou escravos desse outro. Você tem noção do poder da libido dessa pessoa? Tamanha é a força dessa obsessão e dessa obstinação de levar o outro a uma loucura, de abrir mão de trabalho, família, carreira, vender seus bens. Vocês têm noção? Então, o Freud viu aqui, peraí, há uma agressividade, há uma coisa ali que o Reich vai dizer, isso aqui é muito animal. Reich vai dizer que a libido delas não é como a libido de uma neurose infantil. Não é aquela coisa do romance, é aquela coisa, você agora me pertence. Ele vai dizer que o toque, o olhar e o cheiro deles é algo tão sedutor, tão perturbador, que tem pessoas que às vezes têm que sair do ambiente correndo, porque não está sabendo ter demanda para lidar com isso. E o Freud está dizendo aqui, há uma neurose obsessiva ali. Eles são obstinados. Eles são obstinados. São determinantes eles. Então, grande parte dos neuróticos obsessivos tem uma questão compulsiva sexual. Eles têm isso comprovadamente, cientificamente. Não que a psicanálise queira comprovar, mas grande parte dos neuróticos obsessivos tem uma questão de libido muito acentuada. E outra, eles desejam o poder. Eles querem o poder. Quando eles aprendem a lidar com a sua libido, com essa força, eles ganham status na sociedade. Eles se destacam, porque a libido leva o sujeito a se destacar. E não sei se vocês sabem, o sexo renova, né, as questões neuronais. Eles têm uma fluidez de inteligência muito rápido, de percepção muito rápida. Então, tem essa dica para vocês aí. Ao atender ao neurótico obsessivo, observe. Eles são obstinados? São determinados? São. Mas eles têm uma fúria sexual descomunal. Alguns aprendem a ser discretos. A discrepância deles é que é perigosa. É aquela coisa do tigre ou do leopardo. Eu já te peguei ele na frente. Eles são perigosos. Então, cuidado com pessoas que têm essa coisa predatória. Eles não têm pressa, eles são cautelosos e são seguros. Mas eles têm uma questão, eles almejam poder. Isso é da própria estrutura do neurótico obsessivo.
Eles almejam poder. Tem uma questão neles, porque sexo é poder. A palavra em si já é poder. André, então todo neurótico obsessivo sofreu abuso sexual? Talvez não sofreu, mas talvez sofreu outros tipos de abuso que afetou a sua questão sexual. Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não? Quer falar, Edmar? Eu não consegui nem ouvir meu fone, agora que eu consegui te ouvir, não estava conseguindo ouvir, ficou mudo. É da China esse? É da China? Acho que é. Ah, não fala assim dos chineses, não. Chineses, gente boa. Fala assim deles. São gente boa, gente fina, tá? Gente do coração. Além disso, tá me ouvindo agora? Soraya, não sei se você tem um livro, nós estamos numa página 171. Além disso. Hã? Não, eu achei o número engraçado. Eu falei, tá ok. Tá. Isabela, página 171, tá, Isabela? Tá, filha? Tá? Bebeu água hoje? Tá bom. 171 é o número do meu CPF. Quase todo é assim, 171. Ai, ai. Começa e termina com 171. Fica calado. A minha página é 168. Além disso, em todos os meus casos de neurose obsessiva, eu descobri um substrato de sintomas histéricos que puderam ser atribuídos a uma. Só um instante, gente. O que seria esse substrato na neurose obsessiva? Vou dar um exemplo para vocês. Lembrando a vocês que o Bion vai complicar essa questão de substrato. O Bion fala assim, olha só, todos nós temos uma parte psicótica, tá? O Bion, ele chega, ele é uma das pessoas que ele influenciou muito Lacan, ele, a Klein e o Winnicott, tá? O Lacan bebe desses três teóricos, tá? Depois que ele ter lido e enxugado a obra do Freud, ele vai entrar em contato com esses contemporâneos da sua época. O Bion foi discípulo direto da Klein, tá? Segundo os relatos, Klein era muito exigente com esse discípulo dela, mas ele tem um carinho enorme por ela, muito grande. Mas o que é esse substrato na neurose obsessiva? Nossa, esse substrato de histeria. Olha, pessoas neuróticas obsessivas são controladoras, elas são determinadas, elas são organizadas, elas são rígidas. Você mexer em alguma coisa que pertence ao universo neurótico obsessivo, ele vai ter ataques histéricos. Ele vai ter. Ele vai gritar, ele vai explodir, ele vai. E percebe? Ele teve ataques histéricos, não quer dizer que ele seja. Ele tem um substrato ali histérico. Bom, porque mexeram nas minhas coisas, né? Às vezes a pessoa tem uma parte da casa que ela elege como um lugar de leitura, de pesquisa, aonde ali ela faz anotações do que está estudando. Se alguém mexer em alguma coisa ali, desse neurótico obsessivo, ele vai ter um rompante de ira. Quando a pessoa fala, ei, que isso? Mas eu já falei que não mexa aqui, eu já falei que não tocasse aqui. Percebe? Isso é o que o Freud vai falar de o neurótico obsessivo tem um substrato, tá, de histeria. É isso que o Freud está dizendo aqui. Não quer dizer que seja histérico. Quando fala substrato de histeria, é no sentido desses rompantes de fúria, de raiva, que é uma das coisas que a histérica tem, ela tem rompantes, e muitas vezes ela é comparada ao bipolar, e não tem nada a ver com bipolaridade, a questão histérica, né? O bipolar tem mudanças de humor,
é no mesmo dia, ou pode ser na mesma hora, no mesmo instante. A histérica não, ela pode estar bem hoje e amanhã ela acordar. André, Pois, esse substrato seria tipo o traço ou o movimento? sim, um traço ao movimento. Mas isso todo neurótico obsessivo tem, tá, ô Isabela? Por exemplo, Não, é assim, só assim, do o nome mesmo, substrato. é isso que o Freud está colocando, mas pode ter realmente um traço ou um movimento. Mas isso todo neurótico obsessivo tem, tá? Por exemplo, eu tenho, mexe em tudo na minha casa. Pode tomar café, mas não toca nos meus livros. Não toca. Já falei isso até com meu irmão quando vai me visitar. Você pode pegar todo, pegar minha roupa emprestada ou não quiser devolver, mas não entra em repartições da casa que tem livro, anotações de estudo, pesquisa, não mexe. Eu saio fora de mim. Sabe aquela coisa? Eu tenho alguns roupantes, mas eu já sei fazer leitura. É um lado meu, né? É um substrato, é um movimento histérico que eu estou tendo ali. Isso, isso é uma doença? Por quê? Perceberam que hoje estão colocando adoecimento no humano demais? Já observaram isso? Mas isso aqui é doença. Tá, mas isso é uma caracterologia dele, isso faz parte dele. Você quer tirar isso dele por quê? E por que você quer tratar se ele não pediu ajuda? Por que eu vou tratar isso? Por que eu vou levar isso para análise? Eu tenho que levar para análise aquilo que é da ordem de um sintoma, que eu não estou dando conta. Agora, isso aqui é do André. Eu tenho algum rompante de vez em quando. Por que isso é doença? Gente, perceberam? Estão patologizando o ser humano demais. Não, tem que curar. Curar o quê? Curar o quê? Curar o quê? Quer curar o quê nesse humano? Eu acho que a pessoa que fala isso e tem que curar, acho que está falando dele. Está falando dela própria. Vamos lá. Suspeito de que essa coincidência não seja fortuita, de que. Tá ouvindo bem, Soraya? Sim, Já jantou, Soraya? tô. Ah, ela tá jantando. Percebeu, Isabela? Cheguei agora. Ela tá batendo um papá pra dentro, uma alegria. Isabela tá aqui contando as horas, tô vendo a hora de eu comer aquele jantar maravilhoso que só eu sei fazer. Eu Aquela tô pensando rabada. em dormir mesmo, nem comer, não, precisando dormir. De que a agressividade sexual precoce indique sempre uma experiência prévia de ser seduzido. Entretanto, não posso ainda fornecer uma explicação definitiva sobre a etiologia da neurose obsessiva. Tenho apenas a impressão de que o fator decisivo quanto à emergência da histeria ou neurose obsessiva a partir de traumas da infância depende de circunstâncias cronológicas no desenvolvimento da libido. A natureza da neurose obsessiva pode ser expressa numa fórmula simples. As ideias obsessivas são invariavelmente autoacusações transformadas que reemergiram do recalcamento e que sempre se relacionam com algum ato sexual praticado com prazer na infância. Para elucidar essa afirmação, é necessário descrever o curso típico tomado por uma neurose obsessiva. No período, no primeiro período, o período da imoralidade infantil, ocorrem eventos que contêm germes da neurose posterior. Antes de tudo, na mais tenra infância, temos as experiências de sedução sexual, que mais tarde tornarão possível o recalcamento. E então sobrevêm os atos de agressão sexual contra o outro sexo, que aparecerão depois sob a forma de atos que envolvem autoacusação. Bom, peraí. O neurótico obsessivo
de uma baixa autoestima, ou seja, de um ego muito machucado, ele tende a se depreciar, ele tende a se acusar, ele tende a se autoflagelar emocionalmente, né? Por isso que a religião está bem, né? Financeiramente. O que sustenta ela é a neurose obsessiva e as questões edipianas mal resolvidas desse adulto, né? O próprio Freud vai falar a religião é de base edipiana e é sustentada, né, pelo pilar da neurose obsessiva, essa coisa de que eu tenho que te ajudar, eu tenho que te salvar. Bom, um neurótico obsessivo bem resolvido com as suas questões de infância dele próprio se torna uma pessoa determinada, segura, firme, forte, uma pessoa que sabe se situar na sociedade. Mas vocês percebam que Freud está falando aqui de agressividades sexuais da criança para com outra criança, ou de uma criança para com o adulto. Freud está falando aqui de uma libido não compreendida em dois períodos, tá? Freud está falando desse período dessa libido aqui. A da própria sedução, né? Onde a criança ela faz o alto investimento erótico nela se masturbando, ou dela própria, né? Essa sedução do adulto, na verdade, é a busca do afeto. Ela não tem consciência. A criança não tem uma coisa chamada o conhecimento, que nem nós adultos. Ela está vivenciando um experimento, uma curiosidade. A criança ela é curiosa. E se está dando prazer para ela acha aquilo natural. Ela não tem noção que aquele abuso é algo ruim. Se está lhe promovendo prazer, ela acha muito natural aquilo. Eu já tive casos de paciente que veio descobrir que sofria abuso foi na escola, em uma aula de educação sexual. E ficou muito mal quando ele descobriu que ele sofria abuso sexual desde criança. É muito triste quando a pessoa descobre, à luz do conhecimento, que o que ela vivenciou foi um abuso. A criança, tudo que ela vivencia é da ordem da pulsão da curiosidade. Ela é curiosa. Essa coisa de olhar, de tocar, ela toma conhecimento pelo toque, ela experimenta pelo toque, mas ela não tem uma cognição que dê a ela um discernimento que ela está experimentando ou do que ela está sentindo. Ela não tem isso. Isso quem vai dar essa base é na questão do olhar da família, da orientação, do diálogo, a escola, por outro lado. Isso vai dando um norte para essa criança, essa construção desse saber. Porque até então ela não sabe, não tem noção de que aquilo que ela está tendo uma experiência ou um experimento é algo. Ela sabe que às vezes que é bom, que é ruim, mas ela não sabe nomear. Ela não sabe. Ah, levei um choque ali, ela vai ficar com medo. Ela não sabe discernir aquele choque. Ah, o cachorro me mordeu. Ela não sabe nomear o porquê o cachorro mordeu ela. Percebe? O trauma infantil, ele fica sem nomeação na vida adulta. Ele tem apenas marcos de lugar e de lembranças de, como a gente sempre ouve, né, em alguns relatos, na hora daquele ato, eu ouvi o cachorro latir. Tinha uma música tocando. Podem observar. Todo trauma que o sujeito experienciou na vida está ligado a alguma coisa que atravessava no momento. Uma música, um perfume, o latido de um cachorro. Pode observar. O sujeito, quando narra o seu trauma,
Eu não gosto de ouvir essa música porque era um momento que estava rolando violência doméstica, meu pai espancava minha mãe, ou então a gente estava apanhando, estava tocando essa música no rádio do vizinho. Percebe? Aquilo ficou marcado, ficou atrelado àquele trauma. Então, a pessoa, quando ouve aquela música, para você entender o que eu estou falando, quem puder ver o filme, meu Deus do céu, A Vida é Bela, não sei se é isso mesmo, o nome do filme é esse, A Vida é Bela, em que ele tem sinais do trauma dele, uma música atrelada ao trauma dele, de traição. E toda vez que tocava uma determinada música, ele lembrava daquele trauma. Aquilo era um gatilho, acionava. André, Oi. essa questão da música, eu tenho, mas não chega a ser um trauma, porque quando eu estava grávida, eu enjoei muito, 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 muito. Eu tive hiperêmese gravidícia, é o nome que fala. Que nos primeiros meses a pessoa, tudo que eu comia, eu vomitava. E nessa época que eu estava grávida, em frente ao meu trabalho, tinha uma banca de CD que tocava as músicas o dia inteiro, que era aquela do Regis Danese, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, e as do Irmão Lázaro. Eu, até hoje, quando escuto, eu tenho a sensação do vômito. Ficou atrelado, percebeu? Isso que a gente fala de demarcação do trauma. Ele está demarcado com alguma coisa a mais. Ou seja, isso está amarrado. É possível fazer esse desvencilhamento? É possível, dentro de um processo de análise, desconstruir essa amarração, ao ponto de ouvir porque e toda não vez mais. que eu descia para almoçar, o meu enjoo é porque toda vez que eu descia para almoçar, eu já voltava enjoada. E toda vez que eu descia para almoçar, tocava essa música. E eu já estava voltando, né, para a empresa. Eu acabava de almoçar e já vinha muito enjoada. E aquela música tocando naquela hora do auge do meu enjoo, aí eu já chegava no trabalho já com aquela música ali associada e acabava, né, voltando. São chamadas demarcações, né? São chamadas demarcações. É muito chato isso mesmo. Esse período de encerramento pelo advento da maturação sexual, frequentemente precoce demais, a autoacusação fica então ligada à lembrança dessas ações prazerosas e a conexão com a experiência inicial passiva torna possível. Muitas vezes só depois de esforço consciente e lembrados, recalcá-las e substituí-las por um sintoma primário de defesa. A consciência, a vergonha, a autodesconfiança são sintomas dessa espécie, que dão início ao terceiro período de aparente saúde, mas na realidade de defesa bem-sucedida. Então, Freud está falando aqui desse mecanismo de defesa, né, que se apresenta na sociedade hoje como uma coisa resoluta, resolvida. Não, como eu acabei de falar, né? Casais que optaram por não ter filhos e que as pessoas ficam romanceando esses casais. Olha que coisa linda, são bem, e aí começam as desculpas, colocar a criança no mundo, um mundo violento, educar uma criança não é fácil, então optamos por não ter filhos. Não, estão falando de algum trauma muito bem recalcado, muito bem realmente enterrado, sexual, que estar com esse outro, se despir para esse outro, né? Tem casais que nem mais sabem como é o corpo do outro. Não sabe. Não sabe, gente. Estou falando para vocês. Tem casais com status quo muito bem situado na sociedade, mas que você vai descobrir depois que nem sabe mais há quanto tempo é o corpo do outro. Não sabe. Nem sabe qual é o cheiro do corpo do outro. Não sabe. Isso está falando de alguma coisa atravessada com essa infância sexual desse ser humano.
Eu acabei de falar que ontem eu vi uma propaganda de alguém dizendo e romanceando, né, como se fosse patológico, eu não consigo fazer sexo. E as pessoas dizendo, quem é essa nova geração que não consegue fazer sexo? Ei, isso é neurose de angústia, colega. Quem não consegue fazer sexo é o sujeito que sofre de neurose de angústia. Ele não é diferente da histérica. A histérica pode ter o encontro, pode ter o ato, mas ela não tem essa obsessão pela genitália, essa coisa do encontro, essa coisa da fissura de querer estar com esse outro. A questão da histérica é a questão do afeto. Ela quer um colo, ela quer a falta, ela quer sentir angústia. Essas não são as suas obsessões ou seus objetivos psíquicos. O neurótico de angústia, não, ele tem pavor. As pessoas estão romanceando o neurótico de angústia hoje. Nossa, esse amor, ele chega a passar mal, chegou a desmaiar no altar. Ô, colega, esse cara que desmaiou no altar, pelo amor de Deus, para ele tá sendo assustador sair dali, ter que dar de cara com essa mulher daqui a pouco nua, colega. Para de romancear essas coisas, gente. É tanto amor que ele desmaiou. Ô, colega, para com isso. Ele tá num sofrimento ali infernal. Sair daqui. Saber que até partir o bolo e ter que ficar frente a frente com essa mulher nova vai ser um inferno. Então o bichinho optou por desmaiar. E nesse desmaio ele queria não mais acordar, mas acordar o bichinho. Temos que parar e ver, fazer a leitura e dar um corte a essa galera que fica romanceando aí essas neuroses aí. Então, esse mecanismo de defesa muito bem sucedido está aparecendo hoje aí. Casais que... Aí cria-se pastas, grupos, que é agora a sociedade do espetáculo, né? Reality shows, casais que optaram por não ter filhos, mas que são felizes. Tá, eu vou acreditar. Eu tenho que acreditar, né? O período seguinte, ou da doença, é caracterizado pelo retorno das lembranças recalcadas. Por isso que eu amo a psicanálise. Amo a psicanálise por isso. Nada se perde. O inconsciente é maravilhoso. Vamos recalcar. Recalca. Pode recalcar bastante. Vou dizer uma coisa para vocês. O que torna o recalque é a sublimação. Deixa para lá. Vamos colocar uma pedra em cima disso. A gente escuta muito isso nas famílias. Vamos deixar para lá, vamos colocar... Não é assim. O inconsciente não. Vai ter que vir o retorno desse pagamento que você está fazendo aí, com juros e correção monetária. Detalhe, o inconsciente devolve tudo com juros e correção monetária. Certinho, sem mais, sem menos. A grama certinha. Volta, vai escapulir no ato falho. Olha, eu me lembro que quando eu comecei nesse percurso, eu vi umas coisas. Eu estava numa festa, eu tinha 35 anos. E estava o pessoal bebendo. De repente, uma pessoa que aparentemente na família era recatada, do lar, modesta, segura, ela subiu em cima da mesa e levantou o vestido. Gente, eu tive uma crise de riso. Ela começou a dançar em cima da mesa, a família ficou assim, pior que os netos ficaram assim. Aquela ali não é a minha avó, não, aquela ali é a sua avó. E sabe o que ela falou? Eu queria pular em cima de um pau. Foi só uma gota de álcool. Mas naquela festa, naquele momento, naquela noite, aquelas amarras se soltou, ela subiu em cima da mesa. Gente, quem me conhece sabe como eu sou. Quando eu vejo essas coisas de ordem pervertida, eu começo a ter crise de riso.
Eu sentei num banco, mas eu chorava de rir. Eu era recente estudante de psicanálise, estava indo no meu. Ainda era primeiro ano, e eu tinha estudado os 3 ensaios. Eu falei, gente, que é isso? Estava ali recalcado, veio. E depois ela fala assim, em particular, eu queria era pular em cima de um pau e não parar mais. Uma senhora que todo mundo acreditou durante anos ser uma pessoa, sabe, equilibrada. Gente, por favor, não compre esses discursos, gente. Falar que nem um amigo meu, vê além, veja além. Tem alguma coisa ali que vai sair. E quando sai, ufa, é o que o Lacan fala, isso aí é real. Eu tenho a mãe da minha amiga, ela é da igreja há muitos anos, né? A vida toda praticamente. Mas aí na igreja ela vai bonitinho, faz o personagem, mas aí quando tá a gente, assim, eu, a filha dela, assim, as pessoas mais íntimas, ela só fala putaria, só fala de sexo, só fala de pau, só fala disso, só fala daquilo, ela é outra pessoa. Aí tem que ver, Isabela, se não é o fetiche dela, tá? Que faz parte da perversão, porque, veja bem, o sexo religioso é da ordem do fetiche, tá? Isso em qualquer religião, tá? É aquela Uhum. coisa do proibido, tá? Mas tem uma questão sempre histérica ali por trás, tá? Tem uma questão sempre histérica. O que eu quero deixar claro para vocês aqui, nós vamos adentrar isso quando for estudar os 30 sacos. O, 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 o predador sexual, você não diz que ele é. Eles são muito discretos. Muito. Muito na deles, mas são letais. Ele já mirou em alguém, já mandou o recado para essa pessoa, às vezes num toque, num olhar. Eles são sutis. Então tem que tomar cuidado que, às vezes, somente por ser religião, há muita encenação histérica, muito palco. Uhum. E essas pessoas que são realmente dadas a esse universo, dessa coisa de consumar o corpo do outro, eles são muito discretos e eles não erram. Quando eles querem uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, eles não erram. Eles são letais. Tudo Eu começa muito. tenho uma dúvida. Uma dúvida não, é um caso também. Vou aproveitar o gancho da Isabela e vou trazer. Eu conheço uma pessoa que ela é extremamente religiosa. Está na igreja, trabalha na igreja, assim, né? Uhum. Trabalha, profissão mesmo, está envolvida sempre. Posta Deus, frases de Deus o tempo todo, porém, vive por na cerca. É uma necessidade que ela tem de pular a cerca o tempo todo. E aí, assim, como eu conheço, eu falo: olha só, mas porque Deus? E aí ela joga a culpa no marido, porque o meu marido, não sei o que. Não, o desejo é seu, você quer Uhum. fazer, vai lá e faça. Assuma. Mas Deus, aí ela começa nesse. Onde eu fico por. Desculpa, é porque Não, tá fica à gravando. vontade. Onde eu fico, assim, bastante irritada, porque a pessoa, tipo assim, coloca Deus no meio, Não, sabe? Faz uma salada. E mas é o aí eu tenho muita fetiche. dificuldade de identificar. Mas é o Mas fetiche. seria assim, histérica ou. Não, mas veja bem, é, Mas, quando a mas a gente estrutura, fala, assim, de quem quando tem a esse gente, tipo de comportamento. isso é uma perversão. Isso é uma Perversão. perversão, é uma perversão. Isso é o que a gente chama de profanar o sagrado. Ela está ali profanando o sagrado. Para ela é divertido colocar Deus na história do sexo dela. Para ela é divertido. Isso O não vai, perver... assim, ela tem o marido e tem outro, assim, né, dentro da história aí, da história Sim, dela. Não mas foram mais de um. Mas essa coisa é da perversão quando envolve o sagrado, é o profano sagrado. Ela assumiu o profano, está dentro Uhum. do território do sagrado e coloca, não, mas ela está de chacota com o sagrado. Isso que a gente chama de o sagrado profanado pelo profano.
que faz Entendi. parte do pervertido. Ele gosta dessa coisa de causar um mal-estar no outro, né? De chegar numa roda, olha, vocês querem tudo dar. Aí fica todo mundo constrangido e começa a rir. Isso é o pervertido. Ele ri de te provocar constrangimento. Ao contrário da histérica, ela está amarrada numa moralidade, mas ela fica naquela coisa de sedução, vai para a igreja, às vezes com aquele vestidão para provocar o pastor ou o irmãozinho do lado, mas ela não vai pro ato. O pervertido vai. O profano vai. Entendi. Né? Mas nós temos que separar bem a histérica do pervertido e desse predador que ele é sutil. Ele pode estar dentro de um lugar religioso e está ali fazendo a festa, como eu já peguei caso de uma igreja que um homem só, tinha um homem só, e o pastor, quando soube, o pastor ficou assustado. Era o harém daquele homem. Nem as vovós escapavam. Nem as vovós. De 12 anos até os 80, não escapou. Você tem noção do que é isso? Meninas de 12 anos até uma senhora de 80. E quando o pastor soube, já era tarde demais. Aquilo virou uma bola de neve gigante. Elas foram contra o pastor, botaram o pastor para fora da igreja e protegeram ele. Isso sim é uma fera perigosa. Tem noção do que é isso? Você fazer uma menina de 12 anos se envolver com você durante anos. E quando você for ver a mãe, a irmã, a prima, a tia, a cunhada, concunhada, a prima, a neta e a vovó tá no meio, gente, ele conseguiu fazer isso. No caso do profano, não. Ele quer envolver o sagrado nessa festinha dele sem vergonha. Aí fica, não, porque Deus sabe, a carne é fraca. Essa coisa de profanar o sagrado, essa coisa de mexer com aquele que está ali, muitas vezes, querendo seguir aquele segmento religioso. Né? Na verdade, assim, o que acontece? As pessoas com que essa pessoa se envolve não são da igreja. Sim. Dos casos assim, que eu tenho, que eu sei, algumas são, algumas não são. Mas, ao mesmo tempo, coloca num lugar de moral onde tem preconceito, por exemplo, com quem é gay, ter preconceito com quem é da igreja, sabe? É um pouco difícil assim de entender mais ou menos o funcionamento dessa criatura. Né, do como porque ao mesmo tempo que coloca assim, eu sou de Deus, você que está no mundo, você que não é da igreja, É você uma não é. dualidade. É uma dualidade. É uma dualidade que ela vive. Uma hora ela vive o seu profano, outra hora ela vive o seu sagrado de maneira intensa. Entendi. As representações, vamos lá. Aquele que passou pela lembrança recalcada revela-se tão corretamente lógico. Olha, gente, onde é que eu tô? Será que eu me perdi de novo? Você tinha parado no pelo retorno das lembranças recalcadas. Na página 172 ainda? Acho que é, a minha página é 169. Representações recalcadas, né? Parei aqui. Para descrever com clareza a provável precisão dos processos recalcados, o retorno recalcado e o surgimento das representações patológicas como formações de compromisso, seria necessário optar por pressupostos bem definidos e a respeito do substrato dos eventos psíquicos e da consciência. Na medida em que se procure evitar isso, é preciso contentar-se com os comentários que seguem e que devem ser entendidos de maneira mais ou menos figurada. Há duas formas de neurose obsessiva,
conforme a passagem para a consciência seja forçada somente pelo conteúdo minêmico do ato que envolve autoacusação ou também pelo afeto autoacusador ligado àquele ato. A primeira forma inclui as representações obsessivas típicas nas quais o conteúdo retém a atenção do paciente. À guisa de afeto, ele sente apenas um desprazer indefinido, ao passo que o único afeto adequado à representação obsessiva seria de uma autoacusação. O conteúdo da representação obsessiva é distorcido dos dois modos em relação ao ato obsessivo da infância. Em primeiro lugar, alguma coisa contemporânea toma o lugar de algo do passado. Em segundo, alguma coisa sexual é substituída por algo não sexual que lhe é análogo. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa que sofre de fobia, não posso ver barata, lagarto, cobra, mariposa, foi substituído a questão sexual por um objeto. Peraí, mas por que essa pessoa tem medo de barata? Animais exóticos que têm um simbolismo sexual foi substituído. Já na neurose de angústia, nada é substituído. Ele tem pavor realmente. Na neurose obsessiva, há essa substituição. Aquela pessoa que ela é fria sexualmente, né? Um outro exemplo que você acabou de trazer, Soraya, essa coisa de atacar o homossexual. Por que eu ataco o homossexual? Por que eu repudio o homossexual? Está falando dela. É tão insuportável lidar com o meu lado profano que eu preciso descarregar essa raiva, esse ódio do meu lado profano no homossexual. É insuportável. Ela ainda não tomou consciência de que ela é profana, ela é pervertida. Então é preferível eu depreciar, matar, destruir esse outro, porque você revela quem eu sou, você mostra quem eu sou, né? Essa coisa do ódio que eu tenho fala da minha sexualidade. Eu sempre falo e vou afirmar aqui: homens que odeiam as mulheres, depreciam elas com palavras. Homens que agridem as mulheres, está falando da sua sexualidade frente à mãe. Homens que odeiam vagina. Homens que deprecia todo o universo feminino, porque você está fazendo unha, porque você vai no salão, porque fica comprando batom, porque fica comprando, gastando dinheiro com shampoo, cosmético. Ele está falando da sexualidade dele frente à mãe. Essa coisa que ele não quer admitir, essa coisa que está mal resolvida com essa mãe, essa coisa que está mal resolvida com o seio da mãe, com a genitália da mãe. Então, como é difícil assumir esse lugar, como é difícil assumir essa verdade que me dói. Então, eu preciso destroçar essa mulher. Preciso depreciá-la, você fala muita besteira, você me faz passar vergonha. Ele está falando da sexualidade dele. Tem uma questão ali bi? Pode ter. Tem uma questão ali homossexual? Pode ter. Percebe? Olha, eu tenho um professor e ele afirmou na aula: todo mundo aqui é gay. Professor de psicanálise. Quem quiser pode procurar ele no YouTube, no Instagram, Facebook. Daniel Omar Pérez, professor de filosofia e psicanalista. Aí ele fala: somos gays. Vocês duvidam? Não duvidem. Somos todos gays. Bion vai falar: todo mundo é gay. Bion vai falar isso. Então, volta a falar: homens que depreciam as mulheres, odeiam as mulheres, somente dentro do casamento. Tá falando da Essa sexualidade? depreciação seria o quê? Fazer as mesmas coisas que as mulheres fazem? Não, essa depreciação é
Ah, você fala muita besteira. Vou ficar falando besteira na frente da minha família. Ah, fica comprando esses cosméticos. Não sei porque que vai ao salão, não sei porque faz tanto cabelo. Gente, ele tá falando dele. Isso dele é mal resolvido com a mãe. Que quem vai sexualizar esse homem é a mãe, gente. Ele está dizendo o seguinte: ele não entende isso, isso não está nele, mas isso nele está mal. Gerou raiva, ódio. Um homem que ataca uma mulher porque ela vai fazer as unhas, ele já está dizendo literalmente como ele sexualmente é mal resolvido com a mãe dele. É, isso também se encaixaria nos homens que não se cuidam, e Também, essas pessoas tam, assim, que também, eu já vi homem depreciar a mulher nesse tipo, mas ele também não se cuidar. sim, sim. Olha, volta a falar. Quem vai sexualizar esse homem é a mãe. É a mãe, gente. Ela que vai tornar esse homem cheiroso para o mundo. Ela que vai tornar esse homem másculo para o mundo. Não é o pai, é a mãe, gente. É a mãe. É a mãe que faz isso. Então, essa depreciação, esses ataques, essas violências verbais, essas violências físicas, está falando de uma sexualidade muito, mas muito mal resolvida com essa mãe. Muito mal resolvida. Isso você pode perguntar. Ou ele é bi, ou ele é gay. Uma dessas duas coisas. Hétero ali está muito longe. Está muito longe mesmo. Ou ele é bi, ou ele é gay. Você está descrevendo essas características. Eu tenho um tio que ele é todo desse jeito aí que você está falando. Ele age assim com a minha tia, por isso que eu te perguntei. Dá vontade de perguntar assim, você não está sabendo pedir. Você quer o quê? Um negão, um loirão, ir lá para Copacabana. Não está E sabendo aí pedir. ele tem pavor. Portanto, um primo meu que ele criou, entre aspas, se tornou gay. E aí esse meu primo trabalha com ele lá na loja. Olha que coisa E, linda. e ele tem pavor, sabe? Só que aí minha tia não quis mandar meu primo embora. E aí todo dia ele tem que conviver e olhar pro meu primo que é gay, sabe? Olha que coisa linda. Acho tão bonito esse pavor. É tão lindo ver esse pavor. Porque está sendo difícil. Não está sabendo pedir, coitado. Se eu tivesse aí, eu ia falar, vamos Só lá para que, Copacabana. Eu só vou que te aí levar a algum lugar. eu acho que o filho dele também vai se tornar, Ai, sabe? que coisa linda. Isso é Tá muito. parecendo, Isso é tá muito. parecendo. Olha, isso é lindo demais. Quando eu vejo essas coisas, me dá uma alegria na alma. Mas, Eu- André, é horrível. A minha tia vai nas lojas, compra, aí nas lojas de mulheres, né, bota naquela sacola bonita. Aí ela chega na loja com as bolsas escondidas, aí pega a bolsa de mercado, bota as coisas tudo dentro da bolsa do mercado e vai embora. Ele pensa que é mercado, mas não é. Aí ela bota escondido no guarda-roupa, tudo. Porque ele deve ficar nervoso, não está sabendo pedir, coitado. Eu vou ter que criar uma instituição, o nome dessa instituição é Não Está Sabendo Pedir. Vocês estão rindo. Gente, eu tenho Eu umas ideias, sei, eu eu ri, tenho mas umas é ideias, coisa séria. eu tenho umas ideias tão legais para os homens e para as mulheres. Não está sabendo pedir. Vem aqui que o buraco é mais embaixo. Vou criar umas instituições assim alegres, sabe? Porque o bichinho, gente, ele tá nervoso. Leva aí Copacabana. Tem uma galera lá que vai dar um trato nele. Vai voltar para casa um dia muito feliz e manso. Tudo tá ali em Copacabana. Qualquer coisa, eu passo o WhatsApp. É só dar um pulinho lá que vai ser todo mundo feliz no final do ano. Ele não é só essa depreciação com a mulher, né? Ele faz com qualquer pessoa, de qualquer mulher, não só com a mulher dele, é só dar brecha. Mas também ele faz isso com os gays, com os pretos, com todo mundo. Ah, coitado, não tá sabendo pedir. Tá difícil, tá sofrendo, É coitado. uma coisa assim, sabe? Tá Que sofrendo, tá sofrendo. é Não tá. impossível ficar perto. Ninguém gosta de ficar perto. Eu deveria, se tivesse, eu falava assim, o que você quer pedir? O que você não está sabendo pedir? É aquela criança que está querendo comer uma coisa, não está sabendo pedir. Tem que falar para essa pessoa nessa hora, o que você quer?
Lá em Copacabana, tudo vai se resolver. Você vai ter paz para sempre na sua vida. Entendeu? Por isso que é bom ter contatos. A gente sempre vai poder ajudar Eu o vou te outro. apresentar ele o dia que você vier aqui tomar um café. Você conhece ele, aí você pergunta a ele e leva ele para aí. Vou falar, vamos lá em Copacabana. Hoje você nunca mais vai sofrer. Você vai ser feliz pro resto da sua vida. Pronto, passou. Acabou o seu sofrimento, acabou os seus problemas. Venha para o Universal. Acabou, não vai mais sofrer. Gente, Ai, não está sabendo pedir? Conversa comigo. Eu já sei. Vamos lá, vamos resolver isso aí. A primeira forma inclui representações, né? Já acabei de ler aqui. Essas duas alterações. Então, o neurótico obsessivo, quando ele está com uma questão da sua infância que envolve. Gente, quando fala de abuso, nem sempre é o ato. Nem sempre é o ato. A fase anal precisa de cuidados e de atenção por parte dos pais. Não cuidar do xixi da criança e do cocô é uma forma de abuso, porque são áreas, são regiões da sexualidade do sujeito e que não só vai ajudá-lo na sua construção, tá, sexual, como também na sua socialização na sociedade, gente. Quando fala-se de abuso sexual na psicanálise, nem sempre é o ato. Muitas vezes é o abandono. Muitas vezes é o descaso. A criança que é humilhada porque mijou na cama. A criança que é espancada porque ela fez. Eu peguei um caso de uma pessoa que ele teve um insight, lembrou, sofrendo financeiramente, e ele trazia essa angústia porque eu não estou entendendo, estudei, fiz pós, eu viajei pelo mundo e de repente eu não consigo mais fazer dinheiro. E um dia, na análise, ele teve uma associação livre que eu achei maravilhosa. Ele lembrou que ele defecou nas calças quando vinha da escola e veio andando com muita dificuldade. Ele lembra que ele ficou escondido atrás da porta, transpirando, porque a mãe dele não gostava de vê-lo defecar. Ele disse que não lembra de mais nada, ele disse que só viu a porta fechar e a mãe dele entrar. Ele disse que não lembra de mais nada. Você vê, ele tinha apenas 6 anos de idade, mas ele teve esse insight. Quando ele, vindo da escola, ele defecou no shortinho dele. E veio andando com dificuldade, com medo. E ele ficou atrás da porta e ele viu quando a porta se fecha e a mãe dele entra, ele diz que não lembra de mais nada. E ele apresenta depois sintomas na vida financeira dele, que ele não conseguia transformar aquilo que ele agrangeou com conhecimento em economia. Você se percebe que muitas vezes essa frieza desse adulto, essa dificuldade de projeção, muitas vezes profissional, ou de granjear de maneira financeira, está ligada a lembranças encobridoras na questão sexual dessa criança. Muitas vezes não foi um ato, muitas vezes foi um abandono, foi uma violência, porque ou defecou nas calças, ou mijou na cama. Isso demarca demais essa criança. Só que ela vai sublimar pela vida do brinquedo, do desenho, ou junto com os coleguinhas, ela vai sublimar, e bem sublimado, mas aquilo vai voltar, e sempre volta na vida adulta. Vai esbarrar na vida financeira, vai esbarrar na vida sentimental, vai esbarrar é, 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 na sua projeção como ser humano.
Eu conheço pessoas que têm uma inteligência, um currículo invejável, mas não conseguem brilhar na sociedade. Não conseguem se destacar na sociedade. O que aconteceu com esse ser humano? Tem uma questão sexual, André? Com certeza tem. Mas sofreu abuso? Algumas não. Outras sofreram violência, foram espancadas. Gente, é muito doloroso para uma criança ser humilhada porque ela mijou na cama. É uma dor que ela carrega. É uma vergonha que ela não sabe lidar. E quando ela recalca isso, isso volta. Como ele sempre fala aqui. Vai voltar em outro cenário, com uma outra roupagem. O neurótico obsessivo ou quem sofre de fobia vai apresentar uma fobia, mas por que essa pessoa tem fobia de animais exóticos, como a cobra, uma lacraia, uma mariposa, uma barata? É, não pode ver determinados tipos de insetos que reportam uma simbologia sexual. Por que essa pessoa entra em estado de pânico? Alguma coisa na vida, na infância dela aconteceu. Nem sempre, às vezes, foi um abuso. Muitas vezes foi uma violência de ordem sexual, que é mijar na cama, defecar. O que significa essa criança defecar no shortinho? Ou estar brincando e espelho? O que significa isso? Tem todo um significado. E o que isso vai representar na vida adulta dele se ele não ter esse olhar de compreensão? É, ele é um cagão. Nossa, essa pessoa é um cagão, né? Tudo que ele faz é como uma cagada. Essa fala está remetendo a alguma coisa da infância dela? Nossa, é um mijão, tá vendo só? Não consegue falar a verdade com o outro, diante do outro ele se borra todo, ele se mija todo. Tá falando de alguma coisa de ordem sexual, da infância desse sujeito. Essas duas alterações são efeito da tendência ainda vigente, páginas 173, a recalcar, que atribui ao ego. A influência da lembrança patogênica reativada é mostrada pelo fato de que o conteúdo da representação obsessiva é ainda parcialmente idêntico ao que fora recalcado, ou decorre dele por um encadeamento lógico do pensamento. Ao reconstruirmos com a ajuda do método psicanalítico a origem de uma representação obsessiva isolada, constatamos que, a partir de uma única impressão atual, dois cursos de pensamentos diferentes foram ativados. Aquele que passou pela lembrança recalcada revela-se tão corretamente lógico em sua estrutura quanto ao outro, embora seja incapaz de se tornar consciente e não seja passivo de ratificação. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem coisas na vida nossa, do nosso paciente, que ele nunca vai lembrar. Às vezes, a coisa foi tão pesada, foi tão dolorosa, não tem análise, não tem associação livre que vai fazer aquilo florescer. Tem coisas da minha vida, da sua vida, que nunca vamos lembrar. Não vamos lembrar. E é bom que às vezes nem lembre. É bom que nem lembre. E às vezes nem vai ter o retorno desse recalcado. Às vezes nem vai ter. Às vezes aquilo vai ficar ali enterrado para sempre. Como o caso de pessoas que às vezes é psicótico, né? Funcional, e ninguém sabe que ele é psicótico tem ele próprio. Às vezes a pessoa é um psicopata e não sabe que ele é um psicopata. Às vezes a pessoa tem ali uma tendência suicida e não sabe que é um suicida em potencial. Ele vai morrer com aquela predisposição ali dentro dele, bem enterrada, e aquilo ali vai com ele para o túmulo. Tem coisas em nossa vida que nunca, guardem isso, nunca vai emergir. Iremos morrer com ela. Iremos morrer. E às vezes, falo para vocês como analista, às vezes é até bom que não venha.
que tudo que vem nos leva ao sofrimento. Esse retorno recalcado desencadeia sintomas que o sujeito fala: de onde vem isso? De onde vem essas sensações? De onde vem esse pavor? De onde vem essa dor? O retorno recalcado não é algo bom. É o que a gente chama de o neurótico. Por isso que eu falo para vocês, né? Enquanto houver recalque, vai ter paciente e vai ter psicanálise. De vez em quando eu escuto uns desavisados assim, estrelinhas, né? Como aquele que escreveu Que Bobagem. Nossa, que tiro. Aqueles dois deram um tiro no peito, né? Deram um tiro no peito, aqueles dois. Que bobagem. Bobagem realmente é que sai da boca daqueles dois, né? Mas escuta assim, nossa, a psicanálise vai acabar. Tá. Tem alguma coisa que trata de recalque? Além da psicanálise, eu não conheço. Hipnose? Psicologia? PNL? Eu não conheço. Quem está interessado, quem sabe identificar um recalque no paciente é a psicanálise. De vez em quando eu escuto umas besteiras que eu falo: meu Deus do céu, da onde esse ser nasceu? De que história em quadrinho ou de contos de fada esse ser saiu? Que eu não li, nem. Eu não li. Ou então não me apresentaram esse livro. Que sai umas aberrações que eu acho que até o próprio Apocalipse, perto deles, é conto de fada. Gente, tem umas pessoas que quando abre a boca é pior do que os cavaleiros do Apocalipse. Já viram os quatro cavaleiros? Perto deles, eles são fada, tudo fada branca. Tem umas pessoas que abrem a boca que eu acho que até o inferno vira um paraíso aqui na Terra. Umas coisas assim, mirabolantes. Eu falei: gente, como essa criatura formulou esse pensamento? Umas coisas doidas. Eu falo: meu Deus do céu, como esse ser vive? Mas tem entre nós essas loucuras. Sempre tem. Mas guardem isso. Tem coisas que não vai ser, não vai voltar. Vai morrer com a gente. Quando os produtos dessas duas operações psíquicas não se coadunam, o que ocorre não é uma espécie de ajustamento lógico da contradição entre elas. Em vez disso, paralelamente ao resultado intelectual normal, introduz na consciência como a solução de compromisso entre a resistência e o produto intelectual patológico. Uma representação obsessiva que parece absurda quando os dois cursos de pensamento levam à mesma conclusão. Eles se esforçam mutuamente de modo que o produto intelectual a que se chegou normalmente comporta-se agora em termos psicológicos como uma representação obsessiva. Sempre que uma obsessão neurótica emerge na esfera psíquica, ela provém do recalcamento. As representações obsessivas têm, por assim dizer, uma circulação psíquica compulsiva, obsessiva, não em virtude de seu valor intrínseco, mas em virtude da fonte que derivam ou que acrescentou uma contribuição ao seu valor. Vou dar um exemplo disso. Tá? Uma representação obsessiva. Compulsão por compras, né? Por roupas, carro, trabalho. Quem olha assim, nossa, beleza, eu quero esse paciente para mim. Não, querido. Isso é uma representação obsessiva. Tem algo ali por trás. Percebe o problema? Ah, fulano é obsessivo por compras. Não pode entrar no shopping que faz compra de 5 a 10 mil reais. Não, isso é uma representação. Tem algo ali por trás. Vou dar um exemplo para vocês. Aquilo ali está, pela mente consciente, ela intelectualizou, ela racionalizou. A paciente de um professor meu, que é de Minas Gerais. Chegou no consultório, compulsão por compras. Já falei isso aqui, vou falar de novo. Ah, eu tenho compulsão por compras. Isso durante 2 anos foi para ele análise. Um dia na análise, depois de 2 anos, ela escapuliu do inconsciente dela a seguinte fala significante.
sair do Brasil e ir para Beverly Hills, comprar bolsas e sapato. No final do mês, contas a pagar. O analista virou para ela: o que você quer pagar para apagar? Ela parou e ficou olhando para ele assim. De repente veio a lembrança, percebe? O que estava adormecida. 2 anos ela falando em análise. Ela queria que ele confirmasse uma coisa que não era patológica, era uma representação obsessiva. Ela conta que era de uma família pobre, muito pobre, que morava na roça do interior de Minas Gerais e que tinha uma sandáliazinha surrada, um vestidozinho surrado, e que uma vez na escola, na sua ainda tenra infância, as coleguinhas riram dela. Aquilo mexeu com ela. Aquilo mexeu com a sua infância, aquilo mexeu com a sua adolescência. Ora, está falando de um ego muito frágil, de um ego que não é acolhido. Gente, tudo começa no lar. Se nesse lar tem diálogo, tem olhar, tem afeto, esse ego dessa criança é fortalecido. Essa criança, ela pode não ter o último PlayStation, nunca pode ter ido à Disney, mas ela tem uma coisa, ela tem um lar. Ela tem uma felicidade que ela traz do seu lar, um carinho, um olhar. Esse olhar lhe dá um lugar. Essa escuta dos pais lhe dá um lugar. Esse diálogo lhe dá uma importância à sua existência. Isso fortalece o ego. Isso dá a essa criança motivos para viver. Ela pode não ser rica, mas ela vai se desempenhar na escola. Não porque os pais vão elogiá-la, não, porque ela é amada. E o Freud vai dizer como é bom ser amado. Nós ficamos felizes. E o Lacan matou a charada. O que o ser humano mais quer é ser desejado. Mas aí que está o ponto. Ela não tinha isso em casa. E isso ela racionalizou com os anos. Ela estudou, ela cresceu, ela fez faculdade, ela casou, se estruturou, mas desenvolveu uma compulsão estética de estar sempre bonita, sempre atraente. Mas tinha uma coisa que ela não conseguia apagar. É aquele sotaque da roça. Quem já esteve em Minas Gerais vai saber, vai entender o que eu estou falando. Há uma diferença do mineiro que mora na capital, que é Belo Horizonte, e do mineiro que mora lá para dentro da roça. Você colocar os dois, você não entende quem está falando quem ali. Há uma diferença. O mineiro que mora na capital, na cidade grande, e o mineiro que mora lá para dentro do raio da roça. Aquele que toma cachaça e alambique. Aquele que acorda de manhã, o seu primeiro café é uma golada de cachaça. Ela não conseguiu apagar esse sotaque da roça. Percebe o sofrimento dessa mulher? Isso é o que o Freud chama de representação obsessiva. E isso, às vezes, a pessoa é diagnosticada de maneira errada, tem uma questão ali que é de uma outra ordem, e a indústria farmacêutica está muito feliz. Por isso que eu falo, o nosso trabalho é um trabalho de escuta, a construção de um diagnóstico não se dá na primeira instância, é uma construção ao longo da história desse paciente, mas nós podemos ter pelo menos um pré-diagnóstico da estrutura psíquica para a direção do tratamento desse paciente, tá? Mas aquilo que se apresenta não é muitas vezes aquilo, é outra coisa que está ali.
E cabe a esse analista estar atento que aquilo vai saltar dentro do processo de análise desse paciente. Vai saltar. Ela vai vir.